Vamos lá, é hora de falar do Vascão da Gama. Breno Monsef. Vamos lá, 2-1, né? Com emoção na reta final? Sim, mas o Vasco venceu. 2-1 em cima do Inter, fora de casa, na volta do Beira-Rio. E foi um resultado muito importante pro Vasco para dar um salto aí fora da zona do rebaixamento. Ontem os gols do Adson, que não marcava desde março, e do Lincoln, garoto da base. Primeiro gol dele pelos profissionais. Um time ontem com muitos desfalques. E aí só pra gente lembrar, por exemplo, o time que começou a campo, né, em campo. Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Léo e Leandrinho. Esforça, Matheus Cocão e JP, Adson, Rossi e Verrete. Esse foi o Vasco que começou o jogo ontem. Eu vou trazer duas sonoras que eu achei muito legais, do Adson e do Lincoln, porque o Adson voltou a marcar e ele não marcava desde março. Foi o terceiro gol dele no ano. Ele até estava bem aliviado, né, depois do gol marcado. Tô muito feliz, não só pelo gol, mas mais uma vez pelo bom desempenho que a equipe teve. A gente sabia da dificuldade do jogo, a gente fez o que o professor pediu e graças a Deus estamos tendo mais 10 pontos. Então tá aí o Adson, o gol dele foi em 3 de março contra a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca. E o Lincoln também, garoto, né, mais um garoto que entra aí com o Rafael Paiva e que, não sei se decide, mas ajuda a decidir o jogo, vencendo, ajudando o Vasco a vencer o Inter. Vamos ouvir o Lincoln, com a felicidade dele ao marcar o primeiro gol com a camisa do Vasco. É indiscutível com essa camisa, desde 10 anos nesse clube, essa felicidade, agradecer a Deus, essa torcida linda, minha família. Te amo, Vasco, vamos! Então tá aí o Lincoln, mais um que demonstra aí essa boa relação com o Rafael Paiva. O Lincoln acabou de fazer 19 anos. Ele é de 2005, cara. E foi o terceiro jogo dele apenas, pelos profissionais. Ele tinha jogado no início do ano passado, no Campeonato Carioca. Esse ano acabou não jogando. Mas, assim, é um garoto que... mais um aí que entra e marca com a camisa do Cruz Maltino. Uma baixa foi o Rojas, mais uma vez, né? Choque de cabeça do Robert Rojas. E ele precisou levar 15 pontos na cabeça, um choque com o René, e aí fica afastado. Vamos ver como é que vai ser essa evolução aí da recuperação do Rojas. Outra notícia é Emerson Rodrigues, o atacante colombiano de 23 anos, chega emprestado junto ao Inter Miami, a gente vem falando sobre ele nos últimos dias, a previsão é que ele chegue ao Rio amanhã, tá? Então amanhã deve chegar ao Rio Emerson Rodrigues, atacante colombiano. E aí como as coisas mudam no noticiário do Vasco, porque agora já são 3 jogos sem perder, 2 vitórias e 1 empate. O Vasco termina a rodada em 13º com 17 pontos. A 1 ponto da Sul-Americana, olhando pra cima, e a 5 da zona do rebaixamento. Quem abre o Z4 é justamente o Corinthians. Adversário de quarta-feira, teremos casa cheia em São Januário. E aí o Rafael Paiva vai ter os retornos do Piton, do Maicon, do David e do Hugo Moura pro jogo de quarta-feira. O Paier segue afastado. A gente vai aguardar pra saber se teremos atualizações sobre o Dimitri Paier. E o João Vitor também segue afastado. A expectativa é para a evolução do Guilherme Estrela. Vamos ver se o Estrela volta do problema dele no joelho. Mas assim, por hora o Vasco, eu não vou nem dizer que respira aliviado, mas embala e mais uma vitória. Cara, um jogo assim, sofrido, não poderia ser diferente. E eu, sinceramente, eu achava, antes do jogo começar, que o Vasco conquistando 1 ponto em Porto Alegre seria o melhor dos resultados. Tava ótimo. Né? Porque o grau de dificuldade do jogo era muito grande. O Vasco me surpreendeu com esse resultado. Me surpreende a maturidade do Vasco de segurar uma vitória, coisa que o time não tinha antes. E aí fica aquela pergunta, Gabriel. Chegou um novo comando do futebol, né? Com a missão de buscar um nome para ser o técnico do Vasco. Cara, será que é preciso? Será que é necessário? O torcedor vascaíno não cria a ilusão de que o Pedrinho vai chamar a responsa no microfone e dizer assim: Rafael Paiva está efetivado no cargo. Ele não vai fazer isso. Ele vai ficar jogando no vazio. O que é jogar no vazio? O Vasco tá vencendo, tá pontuando bem, cara. Pra qualidade que o elenco tem, uma qualidade sofrível, o Vasco tá pontuando bem com o Rafael Paiva. E tem um detalhe, né, Gabriel? Só pra gente colocar de maneira clara aqui, o Vasco não tem tempo de planejamento pra treinador. Chega um cara novo, como chegou lá o Álvaro Pacheco, vou planejar, vou conhecer o time, etc, vou fazer experiências, não há esse tempo. O Vasco tá conseguindo resultados importantes e da maneira como tem que ser. Né? O Paiva chegou como um bombeiro para apagar incêndio e tá fazendo isso com uma competência absurda, né? Tá pontuando bem, o time tá organizado, ele deu uma organizadinha na casa, a defesa deu uma ajustada, não é mais aquela peneira, tá um pouco mais bem protegida e o time tá produzindo no ataque. A produção dos sonhos não, mas com esse elenco é o que dá pra fazer. Então assim, se ele tá pontuando bem,
ele deu uma afastada boa de zona de rebaixamento, Cara, 5 pontos. E com os desfalques de ontem, que não foram poucos, hein? Com desfalques, o time segue organizadinho, defensivamente tem um ajuste e ofensivamente produz o suficiente para tentar ganhar alguns jogos. Se ele conseguiu isso tudo, não tem por que você tirar o cara nesse momento. Não tem por que arriscar uma outra aventura tipo Álvaro Pacheco. Agora, ele ser efetivado não vai acontecer porque nenhum interino nesse modelo do Rafael Paiva é efetivado de fato. A direção sempre joga com os resultados. Se daqui a pouco o Rafael Paiva pegar uma sequência ruim, na primeira sequência ruim o Vasco vai buscar um nome mais experiente. Essa é uma realidade. Agora, em cima dessa falta de tempo que você falou, pode ser até uma estratégia interessante. Nesse momento, com os jogos do Brasileirão, a cada 3 dias, não dá para o Rafael Paiva treinar, basicamente. Não tem muito como estabelecer um trabalho. Você pode esticar o Rafael Paiva pelo menos até agosto. Se ele até lá seguir indo bem, naturalmente ele fica no cargo. Em agosto, volta a Libertadores. O Vasco não joga Libertadores. Aí o Vasco vai ter alguns períodos de treinamento. E até lá, o Rafael Paiva desandar, aí você de repente busca um técnico para chegar com um pouquinho mais de tempo para treinar. Lembrando que tem uma segunda janela aí. Uma segunda janela que traz Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, o Emerson Rodrigues, outros jogadores que vão reforçar esse elenco. O elenco hoje é um elenco para sobreviver ali na luta contra o rebaixamento. O elenco a partir de julho agora, a partir de 17ª rodada, é outro elenco. Aí ele pode oferecer uma nova possibilidade ao Vasco da Gama. Então, assim, eu não vou querer essa ilusão, não. Acho que o Pedrinho, até pela experiência que tem, pela malandragem de ex-jogador, malandragem no bom sentido, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele não vai se expor dessa forma, não. Vai deixando o Paiva ali. Enquanto ele estiver pontuando bem, é ele quem segue no carro. É exatamente isso, cara. O Vasco não tem tempo de trabalho. O Vasco tem que buscar resultados. Conseguiu contra o Fortaleza, conseguiu contra o Internacional. Tem contra o Corinthians agora um desafio interessante dentro de casa, que se vence vai para 20 pontos, né? Então, assim, é um trabalho emergencial. É um trabalho... O Vasco, cara, tava lá na rabeira. O Vasco hoje é o 13º colocado. Né? Então, assim, a coisa tem que ser analisada de maneira fria. É até inteligente por parte da diretoria não efetivar, não carimbar o contrato dele como de treinador efetivo, porque você tira um pouco do peso também. A partir do momento que vira o efetivo, comunicado oficial no site, etc., e o cara é tratado de uma outra forma. Vocês namoram, então vocês não vão entender o que eu vou dizer aqui, mas os solteiros vão entender. Sabe ficante sério? Quando você oficializa o namoro, dá tudo errado. É melhor deixar tudo como tá, já diria Thiaguinho. Enquanto tá gostosinho, né? Vai ficando. Na verdade, ontem, se a gente for levar em consideração, ele teve o maior desafio dele à frente do Vasco. Né? Porque ele teve ontem um time recheado de desfalques. E ele buscou soluções. Né? O Rojas, cara, mais uma vez o Rojas com problema de choque de cabeça, né? Teve que levar 15 pontos, cara, o Rojas, e agora vai ficar de fora, ninguém sabe quanto tempo, né? Porque ele já tinha tido um choque de cabeça anterior, ficou fora 2, 3 jogos, agora ele voltou pro time, ganhou a oportunidade na ausência do Maicon, e aí teve outra lesão, uma lesão até grave, pra levar pontos na cabeça, enfim, o Robert Rojas, o zagueiro do Vasco, agora é desfalque, né? A gente não sabe por quanto tempo, e tem o João Vitor também lesionado pra esse setor. Mas ontem foi o maior desafio do Rafael Paiva à frente do Vasco, pela quantidade. Não teve o Piton, o próprio Hugo Moura, enfim. Então, assim, pra quarta-feira ele tem um retorno desses caras pra pensar no time contra o Corinthians. O jogo de quarta-feira é tratado, assim, com uma prioridade enorme, porque o Vasco pode abrir mais 3 pontos em relação ao Z4. Né? Dependendo dos resultados de quem vem atrás do Corinthians, obviamente. Porque hoje o Vasco tá a 5 pontos. 5 pontos da zona de rebaixamento. Sim. Vamos lembrar que o Paiva assume o time dentro do Z4. Não, é assim, os garotos do Vasco não estavam sendo observados pelos técnicos que estavam lá? E aí é outro ponto. Pelo amor de Deus. Que a gente é bom até levantar, já que você falou disso. Tem muito treinador que não tem coragem de colocar pra jogar, e eu até entendo, dependendo da circunstância. E não é nem coragem. Já acho que a base do Fluminense é tão pior que a base do Vasco assim? Por que no Fluminense os garotos não jogam? Mas assim, o ponto da base falta às vezes, quando vem um cara de fora, falta integração. Quantas vezes a gente não já ouviu de ex-jogadores que trabalharam com outros treinadores? Por exemplo, acho que o grande exemplo que ficou marcado aqui no Rio foi o Paulo Souza no Flamengo, né? Que trouxe telão. E aí, quando saiu, quem veio depois nem sabia como é que o cara treinava. Isso acontece a todo momento. Sim. E isso acontece de tal forma que o treinador que vem de fora, por exemplo, o Ramon Dias, fez isso, o próprio Boi, né? Você fecha os jogadores que estão ali à disposição e o cara acaba não observando a base. Falta, de fato, integração às vezes. Isso é fato, a gente já ouviu em vários momentos, não foi exclusividade desses últimos trabalhos do Vasco, do Boina e do Ramon Dias. Isso já aconteceu em várias outras equipes e em vários outros momentos. Então o cara acaba nem sabendo
né? E no dia a dia corrido, ele nem conhece os jogadores da base. Esse é um ponto que acontece mesmo, isso acontece. Não tô dizendo que é bom ou ruim. Às vezes não conhece nem o do profissional, né? Pois é. Como é que é o nome do fulano? Enfim. E aí, por exemplo, o que eu falei até no outro comentário, e vale também pra citar desse momento do Rafael Paiva, que é um momento bom, de sequência, de bons resultados, 3 jogos sem perder, gente. 2 vitórias e um empate. O Vasco tem a mesma pontuação de Flamengo, Palmeiras e Botafogo num recorte desde que o Rafael Paiva assumiu. Pois é. Então, assim, ele com esse momento, ele tem mostrado com essas sacadas, né, que ele consegue fazer durante os jogos, uma boa integração com a base, porque ele é um cara que tava treinando a base, pô. Sim. Ele era o treinador do Sub-20 até assumir o Vasco, né, interino ou não, enfim, ele era o treinador da base, então ele conhece essa molecada e dá confiança pra eles. Gol do Vasco, do Lincoln, mais um moleque aí que vem da base, mais um cria da base do Cruz Maltino. Então, nesse momento, até pra falar dessa situação do Paiva, efetiva ou não efetiva, ele é o técnico do Vasco, né? Não vai ter, pelo menos não tão cedo, e pelo que a gente tá vendo de movimentação, não vai ter mesmo nenhuma solenidade, uma coletiva do Pedrinho. Ele não vai fazer uma coletiva e, ó, estamos efetivando o Rafael Paiva como treinador. Ele trata como treinador do Vasco. Só que ao mesmo tempo, agora com o Marcelo Santana, o Vasco também busca no mercado, mas com uma calma, assim, quase parando, né? O Vasco tá devagar, quase parando. E isso não é um defeito, pra gente fechar essa participação. Não é um problema. É porque o trabalho tá dando certo do Rafael Paiva frente do Vasco. Se ele tivesse perdido esses jogos, estaria desesperado. A galera ia acelerar esse processo. Exatamente. Como ele tá vencendo, então deixa quem tá dando certo. E o grande objetivo era tirar do Z4. Então, pra quarta-feira, ele vai ter o retorno dessa galera que não jogou ontem. Sobre o Paier, eu sei que tem muita gente querendo saber. Segue sem previsão de retorno. E o Paier? Tá preocupando, porque é um problema na coxa muscular. Então, assim, é uma situação que a gente fica preocupado. É porque o cara não se recupera. Vamos ver como é que vai ser hoje e amanhã, mas a expectativa é que ele não volte. Sobre o Guilherme Estrela, o pessoal pode se perguntar também. A tendência é de retorno, mas com cuidado absoluto sobre o joelho do Guilherme Estrela. Vamos ver se pra quarta-feira ele consegue retornar. A tendência é que sim, mas não dá pra cravar. Gente, calma. Já ouvi essa frase. Já. O Vasco vai brigar nas cabeças? Já. Calma, o foco tem que ser evitar o rebaixamento. Se o Vasco evitar o rebaixamento cedo e conseguir, por consequência, uma pontuação que lhe permita sonhar, beleza. Mas, por enquanto, vamos devagarinho. Primeiro passo é evitar o rebaixamento. Acho que o discurso tem que ser esse. É porque o Pedrinho tem dito isso, né? Que o discurso do Vasco não pode ser brigar pra não cair. Pois é, e assim, com um timing que eu acho que não tá tão bom. Porque ele tá jogando fazendo pra galera. Então, mas o Pedrinho tá fazendo um trabalho muito bom de... Primeiro era paliativo e agora ele tá terminando de arrumar a casa. Não adianta ele puxar esse papo de novo de jogar pra galera. Daqui a pouco ele tá falando também que o Vasco vai pras cabeças. Aí a pressão vem. Não. Calma, né? Vamos com calma nesse momento. Acho. A bruxa da Lespe lembra que 9 vitórias separam do rebaixamento. Então, o grande segredo agora... 9 jogos. Em 24 jogos. É buscar esses resultados devagarzinho, com humildade, do jeito que o Vasco tá jogando. Torcida abraçando, como tá fazendo de novo, né? Lembrando que o Coutinho vem aí, o Souza vem aí, o time deve melhorar. E aí sim, de repente, você pode Alex começar Teixeira a pensar... vem aí também. E aí sim, você pode começar a pensar em algo melhor. Fato é que o Vasco conseguiu uma gordurinha interessantíssima que você não pode enxergar uma realidade que ainda não existe. O Vasco pode ir pra Libertadores sim, por que não? Mas pra isso precisa reforçar o time, precisa ser mais competitivo, precisa dar mais peças. Cara, porque se você assim, veja os times que estão na zona da Libertadores. Olha né? a escalação do Vasco ontem. O top 5 do Campeonato Brasileiro tá muito distante do resto. Esse ano a gente tem um bloco de desgarrando. E daqui a pouco eu vou perguntar se o top 3 não tá desgarrando, hein? Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Tá. O Bahia perdeu um jogo decisivo ontem, né? Então, o segundo já, né? E o Atlético... é um time que, assim, o Bahia, ele... Não sei se consegue se sustentar por ali. Não, ele joga bem. E falta fazer os gols. Falta casca banco mesmo. também. O banco do Bahia não é tão bom assim. Sim, exatamente. O Atlético Paranaense eu apostava muito, agora tá trocando de técnico. O Atlético não tá na Libertadores, né? Pode ser um concorrente, mas acho que os três estão desgarrando. O Atlético acho que não... Aí tem Cruzeiro e São Paulo, acho, correndo por fora. Não, Galo, enfim, pelo amor de Deus, ladeira, tá abrindo mão do brasileiro. O Cruzeiro, nesse momento, pinta como um possível time pela janela que tá fazendo, né? E tá lá em cima. É o único 100% como mandante. O São Paulo entrou no G4. Aliás, o Bahia também é 100% como mandante. São Paulo está no G4. O São Paulo, ele 3 pontos atrás do 3 Botafogo. competições simultâneas, eu não sei se tem elenco pra jogar as 3. Zubeldia vai depender. Felicidade. Vai depender muito. É alegria. Vai depender muito das prioridades. São Paulo que levou 4 do Vasco. Então, senão teria a mesma pontuação da galera. Exatamente. Se tivesse vencido esse jogo.